Tópico 2. Os samaritanos opõem-se à construção do templo. Subtópico 1. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Estes eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha deslocado para as cidades da Samaria. Depois de ele ter levado as 10 tribos do reino do norte em cativeiro para a Síria, eram pagãos que haviam sido ensinados acerca do Deus de Israel. Assim, os samaritanos continuavam servindo a seus deuses, mas também temiam o Senhor. Subtópico 2. Os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. A maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta ao rei da Pérsia contendo acusações mentirosas contra os judeus. O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. Conclusão do tópico 2. Os samaritanos que estavam entre os moradores da terra se opõem à construção do templo. Então, irmãos, concluindo o tópico 1, sobre a reverência, né? A reverência da casa do Senhor. Porque quando Josué também chegou para cercar a cidade de Jericó, o anjo se apresentou a ele e falou: tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é santo. Isso significa que toda a casa do Senhor é santa, porque é a casa do Senhor, né? Quando nós chegamos na casa do nosso Deus, o Senhor já está ali, Ele já se faz presente para receber o culto, né? Para ser reverenciado, para ser adorado em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito e convém que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E o Espírito Santo também quer adestrar a igreja, porque ela é um instrumento de ação de Deus aqui na terra. Deus tem um trabalho para cada servo seu na grande obra de evangelização do mundo. Então, o que o Espírito Santo quer fazer é que a igreja obedeça, né? Uma igreja adestrada, obediente à palavra do Senhor, é um instrumento poderoso aqui na terra, nas mãos do Senhor, para alcançar aquelas vidas, aquelas almas que Jesus Cristo já comprou com preço de sangue na cruz do Calvário. Então o Senhor conta conosco, o Senhor conta comigo e com você, né? O ID é para todos, ID anunciai, né? O evangelho do reino é toda criatura. E no tópico 2, nos seus respectivos subtópicos, a gente vai ver da oposição, né, dos samaritanos à construção do templo. Quando Judá e Jerusalém foram cativas para a Babilônia e passaram lá 70 anos, como diz a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, os samaritanos ingressaram naquelas terras e começaram a morar. Houve uma mistura de povos ali. E quando eles voltaram para Jerusalém e quando foram fazer a reedificação do templo, a construção do templo, aqueles samaritanos, eles serviam a outros deuses, mas também temiam ao Deus de Israel, né? Era uma mistura. Não eram totalmente ali monoteístas, não cria somente no Deus dos céus. Eles criam em outros ídolos, em outros deuses, falsos deuses. E então o povo de Judá, os judeus, não aceitaram a ajuda deles para construir o templo, porque as coisas de Deus não é com mistura, irmãos. Deus não aceita bagunça na obra dele. Então, só os judeus poderiam construir aquele templo, para o Senhor receber bem ali aquela construção, aquela oferta, né? Então, os samaritanos ali se enfureceram, ficaram com raiva, escreveram uma carta para o rei, para pedir que ele proibisse aquela construção. Inventaram mentiras, né? Calúnia contra os judeus, para tentar frustrar a construção do templo, né? E por um tempo, como eu já falei, o rei ali mandou parar a obra e eles pararam. Eles não levaram em consideração que o maior interessado em construir aquele templo era o próprio Deus, era o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando Deus está na direção, irmãos, quando Deus dá o comando, a gente não deve temer a nenhuma oposição do inferno que se levantar. A nenhuma perseguição que se levantar, a nenhum opositor que se levantar, porque Deus é o Deus que está na frente, que está na direção e que se responsabiliza pela obra dele, né? Então vamos sempre ganhar ânimo dado pelo nosso Deus e fazer a obra dele, mesmo tendo oposições, mesmo tendo levantes, retaliações, mas devemos sempre crer que maior é o que está conosco do que o que está no mundo, como diz a palavra do Senhor, que é fiel e verdadeiro, não pode mentir,
né? Mais poderosos e mais numerosos são os que nos guardam do que aqueles que se levantam contra nós, para tentarem, né, nos destruir, porque ninguém pode abater a igreja do Senhor. A igreja é perseguida, mas jamais será destruída, né? Então vamos ao tópico terceiro.